Finalmente começamos o terceiro episódio do nosso podcast, o Changecast. Sei que você ficou ansioso, sei que você ficou curioso também para poder saber quem estará aqui conosco. E eu quero apresentar brevemente esse casal. Hoje não é um só, mas são dois. Esse casal, na verdade são três, né? Só que quem vai participar é o casal. E queria falar um pouco com o Pedro e com a Laura. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. Obrigado. Que vocês possam sentir à vontade, possam abrir o coração e contar um pouco daquilo que Deus fez na vida de vocês, né? Deus é o participante principal aqui, mas Deus ele usa os seus meios e pela graça nós podemos conviver e participar dessa mudança que Deus trouxe para a vida de vocês, né? Amém. Eu vou parar de falar um pouquinho porque eu quero ouvir vocês, Pedro. Idade, peso, altura... Não, só idade. Só idade. Peso já mudou bastante. Só idade, Pedro. Eu tenho 23 anos. Sou nascido e criado aqui em Camboriú mesmo. Sou casado com essa mulher maravilhosa, Laura. E tenho um filho de 6 meses. Maravilhoso também, o Eliabe. E você, Laura? Como é que é teu Laura. nome? Eu me chamo Laura, tenho 22 anos. E também tenho um filho de 6 meses com esse... Coincidência, né? Vocês dois terem um com filho. esse homem As coisas maravilhoso. acontecem assim, é Deus, né? Ô, Laura, e você também é de Camboriú ou não? Não, eu nasci em Lages, mas cresci em Porto Belo. E depois que eu casei, eu vim pra Camboriú. Olha só, que interessante. Vocês têm algo peculiar, eu sei que vocês vão estar falando, mas vocês têm algo peculiar dos outros participantes. Enquanto os outros participantes, eles conheceram Cristo no decorrer da vida deles, né? Vocês já são um cristão de berço, né? Eu sou, aham. Minha mãe, ela se converteu, na verdade, quando eu nasci. A luta foi grande. Foi. Ixi. Os médicos falavam que eu poderia nascer com diversos problemas, porque o DNA do meu pai e da minha mãe não era compatível. Uhum. Aí a minha mãe se apegou em Deus e se converteu. Aí eu nasci saudável, só incomodando bastante. Mas Os você não tem como médicos fazer. falaram que poderia dar algum problema. Isso, eles falavam que principalmente para nascer paraplégico, acho que é isso. Que time que você torce, Pedro? Hoje eu não torço, mas eu prefiro o Flamengo. Então nasceu com problema. Nasceu com problema sim. Acontece. Gente, olha só. Eu sei que eu fiz uma breve introdução aqui, né? Falei um pouco que vocês já são cristãos de berço. E a gente vai ter que entrar nesse assunto, né? O Pedro aqui começou falando que ele foi... assim que ele nasceu, né? Ele foi concebido. Palavra bonita, né? Assim que o Pedro foi concebido... os pais deles começaram a frequentar uma igreja, né? E eu sei que é assim, ó, quando os nossos pais falam algo para nós, quando a gente é pequeno, a gente toma aquilo como verdade e vai demorar um tempo da nossa vida para a gente poder caminhar com as nossas pernas e afirmar isso, né? E eu acredito que é a história de vocês, se eu tiver errado, vocês me corrijam ou acrescentem algo aqui, mas que lembrança que você tem, Pedro, quando você era pequeno em relação à igreja? Eu lembro que eu sempre ia com a minha mãe. Meu pai, ele no caso, ele não se converteu ainda. A gente acredita que é um mover de Deus e logo ele vai se converter. Amém. Mas ainda ele não se converteu. Minha mãe, ela sempre me levava pra igreja, eu e meus irmãos. A minha lembrança é de dormir no banco, participar da salinha das crianças, ficar implorando pra comer um salgado da cantina. Essas coisas de criança mesmo. Então eu vejo que algo não mudou, né? Quando criança comia os lanches da cantina e hoje não mudou. E você, Laura, eu sei que você é filha de pastores, né? O que você tem para contar para nós aí? Qual que é a tua lembrança como criança, quando criança, aliás, em relação à igreja, evangelho, a Jesus, a Deus e tudo isso? Eu, como o senhor falou, meus pais são pastores. Mas, por incrível que pareça, eu não aceitei Jesus na igreja dos meus pais. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5, 6 anos, uma amiga da minha mãe me convidou para ir num culto na igreja dela, um culto de jovens. E lá teve muitas gincanas, brincadeiras, e até hoje eu não consigo me lembrar qual foi o momento, mas eu só me lembro que no final do culto eu estava lá ajoelhada na frente do altar, chorando e falando que eu aceitava Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Pô, que maravilha.
E tu lembra o momento que você fez essa oração de aceitar Jesus, Pedro? Demorei um pouquinho mais. Eu fui aceitar Jesus realmente lá pelos meus 18 anos, na igreja Conhecer. Foi onde eu conheci, eu comecei a estar junto do pessoal, me envolver e acabei aceitando Jesus. Certo. E essa fase que a gente pode dizer que houve uma maturação na sua vida, né? Porque os seus pais, propriamente falando, a sua mãe, ela apresentou o evangelho para você, ela falou de Jesus para você. Os pais, de certa forma, por querer o nosso bem, às vezes eles nos forçam, né? Quando a gente se torna pai, a gente entende, né? Sim. A gente força os nossos filhos para que eles possam estar fazendo as escolhas daquelas que a gente considera ser boa, né? E esse trabalho, esse processo que a sua mãe tentou apresentar Jesus, aparentemente não surgiu efeito, mas você tem a identificação do porquê não surgiu efeito? Porque foi um processo? Porque não era tempo? Qual que é a tua leitura em relação a isso? Eu acho que é um pouco de escolhas que eu fiz errado e maturidade também, né? Gente, quando é jovem, adolescente, a gente tende a achar que a gente já sabe de tudo e que a gente precisa aproveitar. Que aquilo que eles estão falando, que todo mundo diz que é certo, na verdade é errado, e o certo é aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem, aquilo que vai me deixar feliz. É um pouco disso tudo. Mas chega um momento que a gente é confrontado pelo amor e não tem como continuar assim. Então, tu era o jovem forçado a ir para a igreja. Era literalmente isso. Isso. Aí, na igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. Eu sei que a tua esposa tá aqui, né? Mas é o velho Pedro, tá? O velho Pedro. Ia pra igreja por causa das menininhas, só pra poder dar uns beijinhos, isso e aquilo. Na verdade, eu tentava fugir da igreja. Ah. Tentava fugir. Tenho meus amigos que sempre me motivaram, sempre tiveram lá me levando, e eu tentava fugir deles. Eu era desse que não queria ir. Aquilo não era pra mim. Que se Deus existe, ele não vai perder tempo comigo. Essas coisas assim. E você, Laura? Foi com 6 anos, né, que você lembra de ter aceitado Jesus, e naquele processo já começou uma mudança na sua vida. E mais ou menos. Você também só ia pra igreja por causa dos menininhos? Como é que era, as festividades? Não, eu ia mais porque eu era filha de pastor, então eu tinha que dar o exemplo. Então, eu sempre ouvi, tu tem que fazer tudo certo porque você é o exemplo. E eu ia forçada, eu ia porque eu precisava estar lá, né, para os outros verem que eu estava lá. Mas por muitos anos meu coração estava longe, assim. Eu cheguei a ficar, ficava naquele ritual, sabe? Era um ritual. Então, tem culto quarta-feira, ia no culto quarta-feira, tem culto domingo, vou no culto domingo, mas por um momento, na minha adolescência, assim, eu era no automático, assim. Já não fazia mais as coisas com prazer, fazia com peso. Precisam de mim lá, então eu vou estar lá. Então precisam de mim cuidando das crianças, vou cuidar das crianças. Então eu me sentia sobrecarregada porque eu não fazia com amor. Não estava servindo com amor, eu fazia por obrigação. E hoje é diferente. Hoje eu amo. Depois de um tempo eu comecei a amar porque eu entendi que o exemplo ele não é forçado. O exemplo ele é uma decisão. Nossa, profundo, hein? Profundo. E eu acredito que hoje isso, ainda que foi uma fase, né? É aquela história. Ainda que as pessoas elas tentem acertar, elas acabam errando, né? Por excesso de zelo, excesso de vontade. É igual os nossos pais. Eu não digo nossos pais porque o meu contexto foi um pouco diferente, mas os pais de vocês em especial, que fizeram de tudo, arrastaram vocês para a igreja com a intenção de apresentar Deus, né? Por um lado deu um pouco certo, por outro lado talvez a forma que foi apresentado não deu certo, mas aqui vocês estão, e hoje vocês estão com uma mentalidade diferente, porque quando Eliabe crescer e começar a ir na igreja, eu acredito que vocês vão ter base, propriedade, sabedoria para poder estar conduzindo, né?
conduzindo os seus filhos, né? Hoje é Eliabe, mas o Pedro quer ter 6, né? Conduzindo seus filhos para o caminho do Senhor, né? Só vale ressaltar, porque provavelmente, talvez os pais de vocês vão assistir, louvado seja Cristo pela vida deles, né? Porque esse esforço de querer levar os filhos para o caminho certo, às vezes excede por esse excesso de vontade, mas não deixa de ser errado, né? Sim, hoje eu entendo que Nossa, eu agradeço muito a vida dos meus pais por terem feito isso. Naquele momento, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Que foi necessário para que hoje eu pudesse estar servindo com amor. Hoje eu estar fazendo as coisas da maneira certa. É porque antigamente, claro, a imaturidade, e os outros estão vivendo uma vida diferente da minha. Por que que eu, né, tenho que ser diferente? Porque só eu. E daí é isso. Mas eu agradeço muito a vida deles por isso. Obrigado, papais. Ô, meu querido, e eu vi que a tua esposa, né, ela pelo menos fazia alguma coisa na igreja. Tu literalmente ia só pra comer e dormir. Ia pra cantina e dormir nos bancos. Eu não me deixava envolver muito. É maturidade, né? Quando eu chegava perto de me envolver, de participar de alguma coisa, aparecia algo e eu saía. Ou aparecia uma oportunidade e eu abraçava essa oportunidade. Sempre foi assim. E qual que era a visão? Porque assim, ó, você estava dentro, né? Você estava dentro, mas não queria estar ali. E qual que era a visão que você tinha daquelas pessoas, dos jovens que frequentavam, que participavam? Como é que você via eles? Na verdade, eu não tinha muito essa visão de, tipo, eles são diferentes ou algo do tipo. A minha visão era mais, eu não sabia quem eu era, eu não sabia a minha identidade. Então eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu precisava fazer ou não. Eu estava mais perdido do que identificado com algo, com alguém. Então eu via todo mundo fazer as coisas e eu pensava, eles estão vivendo isso e eu não tô, então não é pra mim. Ou por que eles podem viver isso e eu não posso? Mas ao mesmo tempo eu também não me deixava envolver, eu não me deixava levar, eu não deixava que o Espírito Santo reafirmasse a minha identidade. Profundo isso, hein? Então o tranqueiro era você. Gente, olha só, isso que a gente conversou aqui dá uma margem para a gente poder se aprofundar no sentido que Deus, ele é maravilhoso, né? Eu sei que é uma fala minha, cada um tem uma forma de expressar aquilo que Deus fez, a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. E Deus, ele, para mim, ele é maravilhoso, ele é tudo na minha vida, ele que deu sentido na minha vida. Mas em determinados momentos, que nem você falou, Laura, você fez as coisas no automático, né? Você fez as coisas, de certa forma, por ser filha dos pastores, então você tinha que dar exemplo. E aí que mora um grande perigo, porque assim, a gente acaba se acostumando com algo que não dá para se acostumar, né? A vida com Deus, ela é uma aventura, né? A gente desfruta do caminho. As experiências que a gente tem com Deus, no sobrenatural, em comunidade, no particular, tudo isso é marcante, é transformador. Só que ainda assim a gente consegue se acostumar. Ainda que a gente não tá ali com o coração totalmente entregue, totalmente verdadeiro, mas alguma coisa que Deus faz, ele toca na nossa vida. Só que a gente acaba se acostumando, né? Sim. E eu sei que a gente tá aqui num pergunta e resposta, mas como que você vê? Qual é o impacto que traz esse costume, que talvez a gente pode dizer que é a religiosidade? Que impacto que vocês veem que tem na vida de uma pessoa que tem tudo para poder conhecer Deus de uma forma profunda, verdadeira? Como que você vê que isso pode atrapalhar na vida da pessoa? Quer responder primeiro? Pode responder. O meu ver, eu imagino como uma trava, onde a pessoa ela não consegue sair do lugar. Quando a pessoa ela não se deixa envolver, quando ela está habituada só por uma religiosidade, ela não consegue se entregar verdadeiramente a Cristo, não consegue viver um propósito de verdade, saber qual é o seu propósito realmente, e a pessoa não consegue sair dali. Porque às vezes, não que sair da igreja seja bom, mas às vezes sair desse
local de religiosidade e ir para outro local onde possa experimentar o mover de Deus seria o essencial, mas no âmbito de pessoa que não consegue sair, que não consegue se livrar disso, é uma trava. A pessoa não consegue fazer nada. É uma palavra simples, mas com grande significado, né? Uma trava. E a gente, como analogia, quando a gente conhece a verdade, né? Como se escamas tivessem sido removidas dos nossos olhos, né? Sim. E, nossa, eu não imaginava que tu ia falar uma coisa tão bonita assim, tá, Pedro? Te amadurece. A gente amadurece, exatamente. Casal Rocha, né? Casal Rocha. Me diz uma coisa. Como vocês olharam um para o outro com aquele olhar diferente? Em que momento que aconteceu isso? Conta um pouco dessa história de amor aí, vamos aproveitar, né? A vida do casal. Quem que se apaixonou primeiro? Quem que orou mais? A gente tem uma dúvida não, a gente tem uma certeza quem orou mais aqui, né? Mas a gente queria ouvir de vocês, como é que foi essa história aí? Porque a gente falou um pouco de como vocês conheceram Jesus, né? Como foi o crescimento de vocês. Só que parte disso é a vida, é o relacionamento de vocês, né? Sim. Então, eu acho engraçado que o pessoal diz que eu fui a que orei menos, né? Mas o engraçado é que é o contrário, eu digo pra ele. Porque eu tinha ouvido uma ministração de uma pastora falando pra escrever, né? Fazer uma oração. Como é que você queria que fosse a pessoa, né? Do seu futuro, enfim. E daí, adolescência, então a gente pega várias referências. E daí um dia era, ai, que ele seja moreno e alto. No outro dia, ai, que ele tem olho puxado. Ai, e daí veio a bagunça de tudo. Um descendente de índio. E nem em nenhum momento colocou bonito? Não. Não? Pra mim ele é. Ah, não, eu tô perguntando, que tu falou, moreno, alto, olho puxado. Eu queria saber, se em nenhum momento ali tu colocou bonito, né? E o principal era que fosse tão dedicado à obra quanto eu, porque eu fazia de tudo. Então eu já tinha uma experiência, assim, né, de como funcionava uma igreja. Nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. E eu conheci o Pedro na faculdade. E daí eu me apaixonei por ele. Foi num culto, assim, que eu vi ele servindo. Ele não tava com o microfone na mão, não tava aparecendo, mas ele sempre tinha aquele negócio de estar mais cedo no culto, porque ele que arrumava as luzes, ele que preparava as coisas para passar no data show. E eu vi o coração dele de servo. E daí foi onde eu me apaixonei por ele. Ai, que lindo. E você, Pedro? Me apaixonei quando ela falou que cantava, tocava baixo, tocava violão. Não, tô brincando. Quando ela falou, a gente se conheceu na faculdade e a gente foi conversando e nesse meio tempo de conversa a gente tocou no assunto de igreja, eu descobri que ela era cristã. Eu também estava começando a me entregar mais, por assim dizer, né? Tava começando a me envolver mais e a gente foi conversando. Engraçado, se a gente for lembrar, Jack sabe que ele aconselhou a gente no início. E no início ele falou, olha, eu sei que vocês estão gostando um do outro e tudo mais, mas eu acho melhor vocês se afastarem. Por conta do meu histórico. Que o Jack lembra que eu tenho um históricozinho que não é muito legal. E a gente simplesmente ignorou isso. Lógico, hoje a gente é uma família que a gente tenta se entregar o máximo possível a Deus. A gente tenta fazer o máximo certo, principalmente pelo nosso filho, mas eu sei que isso atrasou a gente de algumas maneiras, né? Ela falou que eu sempre estava lá nos cultos, eu sempre estava envolvido, eu fazia parte da liderança, só que nesse meio tempo onde a gente teoricamente desobedeceu e começou um relacionamento antes, eu fiquei quase um ano sem poder fazer aquilo que eu queria fazer, sabe? Liderar uma célula, ir atrás de cuidar de pessoas realmente como uma posição de liderança. E hoje eu entendo porque o exemplo que a gente passava para os outros de desobediência não era o ideal para um relacionamento. Mas lógico, foi cuidado de Deus com a gente, cuidado do Jack com a gente, isso a gente agradece muito, dedicou muito tempo, muita conversa com a gente.
E nesse meio tempo, onde a gente foi se conhecendo, foi conversando cada vez mais, eu conheci a igreja dela, conheci os pais dela, ela conheceu a minha igreja e eu vi nela a mulher da minha vida. Eu vi nela uma mulher que ia me apoiar no evangelho, que eu tinha muito esse medo de alguém que fosse ficar receosa por eu querer estar nos cultos, por eu querer participar, por eu querer fazer a obra, por eu querer ir atrás das pessoas, cuidar de pessoas. E o que Deus me entregou foi algo totalmente diferente desse receio. É uma mulher que me apoia, que me motiva, que às vezes puxa minha orelha quando eu deixo de fazer alguma coisa. E foi ali que eu me apaixonei mesmo. Que lindo. Quer aproveitar que a gente tá com milhões de seguidores aí, fazer uma declaração para tua esposa ou vamos deixar para depois? Não, deixa pra depois. Então tá bom. Mas vou aproveitar o gancho e falar com você que ainda não nos segue, tá? Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações, comenta, compartilha. Nosso canal no YouTube é Igreja Conhecer. Nós temos também rede social, nós temos o Instagram, Vencer Igreja Conhecer. Então, espero você para nos acompanhar e poder ver mais materiais como esse. E aproveitando a deixa, né? Assim como vocês amadureceram, eu me permito dizer que nós também, como igreja, amadurecemos, porque a gente tinha um método de orientar os jovens que era assim, ó, se afastar. Por que se afastar? Porque o jovem não vai pensar com a razão, vai pensar com a emoção. Não é só o jovem, é todo mundo. Quando eu gostei da minha esposa, da mesma forma, eu estava encantado por ela, então eu não pensava com a razão, pensava com a emoção. E a orientação que eu tive foi justamente se afastar. Não é se afastar e morar lá no Polo Norte, a pessoa morar, né? Mas no Polo Sul. Mas não deixar ser influenciado pelas emoções. Porque assim, a gente tá perto, uma balançada de cabelo, a pessoa se apaixona. Se puder editar, a hora que eu balancei o cabelo assim, botar um cabelo esvoaçado. Um balançar de cabelo, o perfume, tudo isso acaba influenciando. E a orientação que eu dei pro casal, assim como eu sempre dei para outros casais, é justamente analisar de forma racional. Porque por gostar, a gente gosta de... Quantas pessoas passaram pela nossa vida que a gente gostou e nunca significou que era motivo para casar, né? E ali eu entendi que o casal tava nessa empolgação, tava nesse começo, tanto que assim o Pedro, eu vou te expor aqui, tá, Pedro? Uma hora o Pedro queria ser capitão do exército, outra hora ele queria ser paraquedista, outra hora ele queria viajar o mundo, né? Então essa confusão, ele precisava se encontrar primeiramente, né? Sim. Mas pela graça de Deus, vocês comentaram, né, sobre rebeldia. Eu não acredito que é rebeldia, porque rebeldia é alguém que decide ir contra, tá entendendo? Mas vocês acreditavam que a escolha de vocês era a escolha correta, mas em nenhum momento faltou respeito, nenhum momento faltou companheirismo da nossa parte. E quando eu digo que nós amadurecemos, é que assim, ó, se fosse há anos atrás, como que a gente ia tratar um casal que não seguia uma orientação nossa? Ah, então deixa eles lá, deixa eles se resolver, o problema é deles. Mas não, muito pelo contrário, a gente tem que acolher, a gente tem que cuidar. Porque assim, é como eu digo, se a gente considera que essa não é a atitude correta, então a gente vai deixar as pessoas viverem a sua consequência, viverem os seus problemas, mas pela graça de Deus, tanto vocês como nós podemos amadurecer, e o principal de tudo é caminhar por propósito. Aí eu aproveito aí a deixa justamente para falar isso, a gente precisa caminhar por propósito. É importante, né, isso que a Laura fez, de poder, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. É importante que Deus atende o desejo do nosso coração, né? Desde que o nosso coração não esteja pendido para as coisas erradas. Mas além disso, é saber que a pessoa que está do nosso lado tem um propósito. Aí eu deixo para poder falar da minha esposa, né? Já que vocês não vão fazer uma declaração, vou fazer uma declaração para minha esposa. Te amo, meu amor. E é uma base que eu tenho para minha vida. Você precisa estar lado a lado com a pessoa que está caminhando para o mesmo lugar que você. Então, depois dessa aula de relacionamento cristão, vamos continuar aqui. Vocês fizeram faculdade, né? E me permita lembrar, é direito? Isso, direito. Vocês fizeram direito. E o ambiente da faculdade, né? Não falando de relacionamento, mas o ambiente da faculdade é um ambiente saudável para um cristão? Não. Meu Deus. Não. Não?
Então o cristão não deve fazer faculdade? Não, não. Opa, peraí, polêmicas, polêmicas. Não, eu digo que a pessoa tem que ter maturidade. Porque ou você influencia ou você é influenciado. Sim. Então, o cristão, na verdade, ele tem que fazer faculdade, mas ele tem que ir com o coração em Deus. Ele tem que ir batendo o pé e falando, não, eu vou ser exemplo na faculdade. Eu vou ser influenciador, não influenciado. Assim como a Bíblia fala, a gente tem que ser luz, né? E é difícil ser luz num lugar onde só tem escuridão. Não digo que as pessoas da faculdade são ruins, as pessoas da faculdade não prestam, algo do tipo, mas a maioria das pessoas lá, eles não estão preocupados com um propósito. Eles às vezes não conhecem quem é Cristo, não conhecem a Deus. Às vezes tiveram um passado ruim com a igreja, aí tem essa adversidade. Então é difícil tu chegar num ambiente onde as pessoas já pegam 3 pedras na mão quando tu fala que é cristão pra tu pregar o evangelho. E ressaltando, não é porque é difícil que é impossível, né? Como o Paulo fala, às vezes não é pela eloquência, pelo discurso bonito, mas pela simplicidade e pelo Espírito Santo, né? Amém, isso mesmo. Ô Pedro, aqui no começo da conversa a gente estava comentando que, na verdade foi um comentário seu, que você cresceu na igreja, mas a tua conversão se deu aos 18 anos, né? Sim. E aonde foi, como foi, de que forma foi? Eu tava num relacionamento, como a gente tem o hábito de falar da falecida. Não faleceu, não faleceu. Só brincadeira nossa. Eu tava num relacionamento e ela me apresentou a igreja a conhecer. Aí eu comecei a ir nos cultos por causa dela, por causa da família dela, que eles iam. Aí o pessoal, que na época eu achava o pessoal chato, que ficava me convidando pra ir numa célula. Quer citar nomes? Não vou citar o nome do Carlos. Ficava me convidando pra ir pra uma célula, daí eu sempre ficava enrolando. Aí até que eu pensei, eu vou lá pra ele parar de me encher o saco e continuar a minha vida. Fui, gostei, o pessoal me acolheu, pessoal bacana, viraram colegas de célula, não consegui ter uma amizade muito profunda com eles, porque nesse meio tempo alguns se afastaram, mas foi ali que eu vi o que era ser igreja, que era o pessoal estar unido, junto por um propósito, e nesse meio tempo eu fui, entre altos e baixos, indas e vindas, eu me apaixonei e me entreguei, aceitei a Jesus. Que bonito, que excelente. Laura, você comentou que você já havia se convertido na sua igreja, né? Igreja de uma amiga e tudo mais. Acredito que na igreja dos seus pais você também aprendeu algo. E o momento que você começou a congregar, a conhecer, o que foi agregado na sua vida? Foi, no começo, foi igual o Pedro falou, que era muito cuidado, era muito zelo, e no começo eu não estava acostumada com aquilo, então para mim foi um choque. Toda semana alguém perguntando se eu estava bem e me convidando para estar junto, e para mim eu me senti muito amada, muito especial. E fez toda a diferença, assim, no meu convívio com Jesus, sabe? Acho que quando a gente está perto de pessoas que te impulsionam, você abraça melhor a causa, você entende melhor, né, do que se trata. Nós gostamos muito de comentar sobre o encontro, né? A célula e o encontro. Vamos falar primeiro da célula, então. Eu sei que o Pedro falou que o Carlos ficava ali incomodando, e aí... Jamais. Tu usou uma palavra aqui, acho que tu falou que dava desculpa. Isso. Resumindo, ele mentia, né? Não posso. A minha cachorra tá grávida e tal. Tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Né? Exatamente, essas coisinhas. Mas assim, Pedro, a partir de qual momento que a célula começou a ter uma relevância na sua vida? Porque você foi por conta de um antigo relacionamento, né? Até então você estava num relacionamento. Mas aí esse relacionamento acabou e você continuou. O que foi que aconteceu? Porque foi justamente nesse fim de relacionamento, foi justamente nesse momento difícil que eu fui acolhido.
Foi quando eu tava passando por um momento que pra mim era o fim do mundo. Posso dizer, a paixão tola, né? De que o primeiro relacionamento, se eu não ficar com a pessoa, eu morro. Mas foi nesses momentos que eu vi que o pessoal me acolheu, que eu vi que a célula era um lugar onde eu podia ser eu mesmo, onde eu não precisava me passar por outra pessoa, me passar por um outro Pedro, um outra jovem qualquer. Eu podia ser eu mesmo, podia ser sincero com as pessoas, podia ser sincero comigo mesmo, e eu fui vendo que eu tinha amigos ali. Eu sempre tive muitos amigos na escola, muitos colegas, mas ali eu vi que eu consegui ter amigos de verdade. Amigos que estavam no meu lado para me motivar, para me incentivar, ao invés de só aproveitar o momento que eu tô vivendo. E essa é a essência do evangelho, né? Sim. A gente estar junto e cuidar um dos outros. E, Laurinha, o que você apontou aqui algumas coisas, né? Esse acolhimento, essa preocupação, mas qual foi o momento assim que você deu aquele estalar na mente, assim, sabe? Tipo, uma luzinha ligou e falou assim, cara, eu tô no lugar certo. Você lembra que momento foi esse? Ai, na célula, assim, Na célula. Ah, é porque eu comecei a frequentar melhor a célula quando a gente casou, né? Que daí, de fato, eu tava morando aqui em Camboriú. Então, acho que foi num dia que não tinha ido nenhuma das meninas, era só eu e a minha líder. E daí ela sentou comigo, ô Laura, como é que tá o casamento de vocês? Deu, tá bom, tá tranquilo. Daí ela, não, como é que tá o casamento de vocês? Eu sei que é difícil, esse primeiro convívio, não sei o que, tu nunca passou por isso. Daí, não, então vem cá, Pedro. E daí a gente começou assim, não a jogar farpa um no outro, mas a conversar, né? E ela fez meio que um papel de terapeuta, assim, e aconselhar a gente, e daí eu vi, assim, realmente esse cuidado, sabe? O quanto é importante você ter alguém para estar perto, porque era uma coisinha tão simples, a gente discutia por tão pouca coisa, assim. Um chinelo na porta. Um chinelo na porta. A gente até brinca, assim, quando vai contar pros outros, porque a gente realmente brigava por causa de um chinelo na porta. E a solução dela foi dizer, tipo, então deixa do lado de fora da porta. E daí a gente, uau, como é que a gente não tinha pensado nisso Essa antes? pessoa é um gênio. E então é muito importante esse cuidado, né, de estar sentado à mesa, de estar ali naquele convívio, porque são coisas simples, são coisas do dia a dia. Às vezes a gente só está precisando ter um momento de conversa, nós mulheres ainda mais, porque a gente tem essa necessidade de conversar, então eu não tinha amigas para cá. Então foi muito importante a célula para mim, porque eu tinha com quem desabafar, eu tinha amigas ali. Então foi assim o ponto alto da minha adaptação, né, de mudar para uma outra cidade, porque eu podia contar com as minhas amigas que estavam ali. Isso é interessante porque assim, eu entendo que Deus ele tem várias formas de agir, várias formas de trabalhar, e dentro dessa visão que Deus nos deu do trabalho com as células, independente do momento, vai haver acolhimento na nossa vida. Vocês já eram casados, envolvidos no ministério, inseridos no ministério, então automaticamente a gente pode pensar assim, não tem mais o que ajudar, não tem mais o que fazer, mas ainda assim foi possível, né? Eu acho maravilhoso isso, acho incrível. Ô Laura, além da célula ter sido algo importante, né, na sua vida, eu acredito que na sua caminhada cristã, antes mesmo de estar caminhando conosco, você teve as suas experiências com Deus, né? E falando em experiência, a gente sabe que o encontro com Deus é um final de semana de experiências sobrenaturais, né? O que você lembra do teu encontro que você parou e falou assim, nossa, eu achava que conhecia tudo de Deus e de repente algo tocou na minha vida? Ou resumindo, né, aquilo que a gente sempre pergunta, qual foi o momento que mais marcou a sua vida? Por a gente ter uma caminhada, às vezes a gente acha que já está tudo resolvido. E já no meu primeiro encontro, eu já passei por vários, mas já no meu primeiro encontro, eu já era maior de idade, já tinha uma caminhada há muito tempo com Deus.
Mas algumas ministrações, elas foram muito pontuais em coisas que eu achava que já estava resolvido na minha vida, coisas que eu já tinha perdoado. E quando era ministrado sobre aquilo, eu pensava, poxa, eu acho que ainda estou precisando liberar perdão em tal área. Acho que eu não estava totalmente curada em tal área. Então, o encontro com Deus, ele foi muito marcante na minha vida por causa disso. Eu pude verdadeiramente, digamos assim, ser livre, sabe? Poder receber a cura e poder liberar a cura em áreas específicas da minha vida que para mim já estava tudo resolvido. Mas chegando lá foi transformador. Foi sobrenatural o que aconteceu naquele lugar. Você falou que já foi em vários, né? É. Chegou a trabalhar? Cheguei. E aí, o que é melhor, trabalhar ou receber ou trabalhar? Trabalhar. É? Meu Deus. A gente acha que não tem mais como receber e daí a gente vai lá e descobre que uma outra visão de tudo que está acontecendo. Porque, como falam, quem recebe primeiro é quem tá trabalhando e depois é transmitido para quem tá lá para receber. Maravilha. E você, Pedrão? Como é que foi tua experiência no encontro? Eu- Foi a primeira experiência com Deus ou teve outras experiências? Experiência com Deus, de experiência minha, foi a primeira. De experiência, assim, de eu ver, sentir a presença de Deus, mas em experiências de terceiros, não chegou a ser a primeira. Mas eu tive que participar de 3 encontros para eu poder realmente, tipo, me abrir. E olhe lá. A gente chega num local que a gente sabe o que vai acontecer e mesmo assim o coração se fecha. A gente fica receoso de botar tudo pra fora, de abrir o coração pra Cristo. E é aquela coisa, ele não vai abrir a força. Ele espera que a gente dê esse passo de se abrir para ele poder entrar e fazer essa mudança, poder entrar e fazer essa limpeza, essa cura interior. E sei que desde o primeiro encontro eu ia e eu sentia algo diferente, voltava animado, voltava feliz, mas eu sabia que ainda tinha algo dentro que eu não tinha aberto o meu coração 100%. Eu sei que no meu último encontro eu tava assim numa coisa que eu não aguentava mais isso. Eu já cheguei lá no primeiro dia, Senhor, eu tô aqui, eu abro meu coração, vem e faz. Eu sei que nas primeiras ministrações ninguém orou por mim, porque eu já tava num jeito que eu tava orando por mim mesmo. Eu já tava já recebendo e foi algo, tipo assim, maravilhoso. Foi onde eu senti mesmo o toque de Cristo, onde a frase encontro com Deus fez sentido. Onde eu tive aquele encontro com Ele, que eu senti Ele, que eu sabia que Ele estava ali comigo e que Ele ia continuar comigo o resto da vida. E o que vocês fizeram depois que terminou o encontro? A vida de vocês continua a mesma? Vocês deram um passo para alguma mudança? O que aconteceu? A gente mudou muito. Eu sei que eu mudei muitas coisas. Algumas foram coisas que a gente pode se dizer bobas, né? Eu até tava conversando com a Laura esses dias. Eu tava em casa e eu abri uma latinha de energético. Ô, rapaz, tu assustou agora, hein? Ô, Jesus. Aí eu abri essa latinha e sabe aquele barulhinho da latinha abrindo? É, tipo isso. Eu cresci com meu pai, meus tios bebendo cerveja. Essa foi a minha infância. Então esse barulho de latinha abrindo veio o gatilho na minha cabeça de uma latinha de cerveja abrindo. Aí eu parei pra pensar, eu olhei pro meu filho, ele tava na sala brincando e eu fiquei tipo, cara, como Deus é bom, né? O meu reflexo é de imaginar uma latinha de cerveja abrindo, mas quando meu filho tiver a minha idade ou quando meu filho tiver maior, o reflexo dele vai ser só uma latinha abrindo. Não vai ter todo o problema que uma bebida traz, todas as brigas, as intrigas, vai ser só um barulho qualquer, simples de uma latinha abrindo. Isso foi graças a ter aberto meu coração a Deus, ter me entregado, ter visto realmente quem é Cristo na minha vida. Que bonitinho. E você, Laurinha, o teu mundo mudou depois desse final de semana? Com certeza. A gente sempre acha que, né, eu conheço a Deus, mas muitas das vezes é só por ouvir falar.
E quando você verdadeiramente tem um toque genuíno do Espírito Santo, tua vida muda completamente. E você anseia por mais daquilo. Então, acho que depois do encontro, eu ansiava mais por aquilo, sabe? Ai, quando que vai ter de novo? Ou até mesmo quando a gente fala hoje, ai, daqui a tanto tempo vai chegar o encontro, a gente já fica naquela expectativa. Ai, já tá uma atmosfera do encontro, ou toca uma música que toca lá naqueles dias e a gente já fica tipo, nossa, que paz, que sensação que me traz o encontro. Porque a gente remete àquele momento com Deus, aquele momento de entrega verdadeira, de comunhão com o Espírito Santo, então é incrível. E acho que foi isso que mudou, foi o meu relacionamento com Deus mudou depois do encontro. Maravilha. Olha só, eu vou me declarar para vocês agora, né? Porque assim, ó, vocês, Pedro tem 23, você tem? 22. Vocês são um casal jovem, né? Um casal bonito, não tô mentindo aqui, tá? Tô falando sério, um casal bonito. Vocês têm tudo para não estar onde vocês estão. Vocês teriam tudo para fazer outras escolhas. Não serem casados, porque o que dizem por aí é que casar cedo é besteira. Além de casar cedo, tiveram um filho, né, recentemente, o Eliabe. Vai ser uma gracinha depois, se puder cortar, botar uma foto aí, tá, Ragnar? Já tá chorando, daqui a pouco a gente pega ele. Qualquer coisa põe aqui na participação, né? É um casal jovem, é um casal cristão, é um casal que decidiu casar e ter um filho cedo, né? Vocês estão indo na contramão do que o mundo prega hoje. Vocês estão caminhando diferente daquilo que o mundo prega, que o mundo diz que não deveria casar, no máximo se juntar, que não deveria ter filho, o negócio é ser pai de pet. Vocês já foram pai de pet? A gente já teve animal de estimação, mas pai de pet não. Temos mais. Então tá bom. Pessoal aí nos comentários aí, tá? Por favor, me ajuda. Quem conhece mais o casal aí, tá? Digita se eles são pai de pet, se tiver foto pra mandar aí. Mas brincadeiras à parte... Foto é montagem. Brincadeiras à parte, vocês são um casal que estão indo na contramão do mundo. Eu e minha esposa poderia ser, outros casais poderiam ser, sim, também, mas em especial vocês são um casal jovem, que poderiam estar fazendo outras coisas, fazendo outras loucuras, viajando o mundo, não que com o filho não possa viajar, não que não possa viajar, mas vocês fizeram uma escolha que vai totalmente contra o que o mundo tem pregado hoje em dia. Aí eu pergunto para vocês, o que é que fez vocês fazer isso? O que é que passa pela cabeça de vocês? Se fosse para explicar 100%, eu não saberia explicar, mas é o Espírito Santo e só isso, o agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é por nós, não é por um benefício, não é por nada, é pelo Espírito Santo. Se fosse por escolhas nossas, eu estaria bem longe. Se fosse por vontade, eu teria feito outras coisas, seguido outra carreira, mas o Espírito Santo, ele guia a gente de uma maneira que a gente não consegue, não digo controlar, mas de uma maneira que a gente entende que é o melhor e a gente vai com 100% de certeza. Parabéns. Parabéns, fica aqui a minha admiração. E se vocês pudessem falar algo, né, pro ex-pastor de jovens de vocês... Não, tô brincando. Sou eu. Mas parabéns, gente. Parabéns pela família que vocês estão construindo. Parabéns pela história que vocês estão construindo. Parabéns por agregar ao Ministério Conhecer. Falo aqui em nome do Ministério Conhecer. Só que antes de vir o Ministério Conhecer, vem o nosso Deus, né? Vem Deus, vem o propósito, e que a gente possa caminhar por muito, 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 muito tempo. Vocês lembram desde a época que a gente tinha a base, né, que a gente estava lá e eu falava assim, gente, eu quero fazer o casamento de vocês, não só de vocês, né, mas dos jovens que estivessem lá. Então, gente, vamos pensar bem, vamos casar bem, vamos fazer a escolha bem. Eu quero amanhã depois apresentar o filho de vocês, eu quero ver o filho de vocês crescer. Isso é construir a história, né?
Eu digo que ir na igreja é além de frequentar o culto no domingo, né? Uhum. Que isso não é ir à igreja, é ir ao templo. O correto é ser igreja, viver igreja. E a gente está construindo isso. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo aí, as pessoas que já frequentaram, as pessoas que estão indo, que ainda não criaram esse vínculo, entender que a gente tem uma missão, e essa missão é construir uma história junto. Uma história firmada em Cristo, uma história onde as nossas diferenças vão nos tornar melhores. Prova maior disso é o casamento. Casamento é o que nos faz ser melhores, porque assim, ó, são duas culturas totalmente diferentes, são dois sexos diferentes. A mulher quer que o homem pense igual ela, e o homem quer que a mulher pense igual ele, e não vai acontecer. Para o homem a cadeira é sim a extensão do guarda-roupa, então dá para jogar a camisa ali, né? Não tá suja ainda, né? Não tá tão suja para ser jogada na máquina e nem tão limpa para botar no guarda-roupa. Então é ali, mas na cabeça da mulher é difícil entender. Na cabeça do homem acontece todo mês, a mulher durante uma semana ali, ela fica bipolar, né? Ela chora, ela fica feliz, ela fica triste, ela quer o marido 24 horas, quando não quer que o marido vá, né? Vá para outro lugar. Quando tá trabalhando quer que esteja em casa, quando tá em casa quer que vá trabalhar. Exatamente, e todo mês acontece isso e a gente não consegue entender, mas essa é a graça da gente poder conviver com essas diferenças. Vocês agregam muito na nossa vida, vocês agregam muito, não pelo que fazem, mas pelo que são, né? Mas é importante fazer também, tá? Continuem fazendo. Espero que você tenha gostado, espero que você possa acompanhar ainda mais os próximos conteúdos e as considerações finais. O que vocês poderiam falar para esses milhões de seguidores que nos acompanham? Acho que se mantenham firme. Sabe, igual a gente falou, não é sobre pessoas, não é sobre ministérios, é sobre um propósito, é sobre Cristo. Não tem colocação melhor. É isso. Então hoje nós recebemos aqui o Pedro e a Laura. O Pedro, né, pude anotar algumas coisas aqui. O Pedro que foi criado dormindo nos bancos da igreja, comendo na cantina, né? Espero que você não tenha ficado devendo nada lá. Uma das coisas que chama atenção aqui é que o antigo relacionamento do Pedro foi um motivo para ele poder começar a ir na igreja, né? Eu não digo assim, quem sou eu para dizer que é certo ou errado, mas eu digo assim, ó, que Deus ele usa as adversidades da vida para poder nos dar um sentido, né? E numa adversidade o Pedro acabou conhecendo essa oportunidade. É aquela coisa, né? Existe o que vem pelo bem e o que vem pelo mal, né? Eu poderia ter ido para a igreja desde pequeno junto com a minha mãe, teria sido bem melhor, teria evitado muitas coisas, muitas escolhas ruins e suas consequências, mas ainda assim Deus, ele não deixou de me amar, ele não deixou de querer que eu estivesse com ele, e no momento que ele achou propício, ele me mostrou esse amor. E eu só segui. Então, tá o Pedro aqui, né? Após um relacionamento que não deu certo, foi uma ferramenta que Deus usou para poder, né, tá inserindo ele na nossa igreja. E uma das coisas que chamou a atenção foi justamente isso, né? Após um relacionamento, após um término, ter tido esse acolhimento. Sim. Né? Muito bom. E temos também a Laura, close para a Laura, de cabelo novo. Cabelo pintado. A Laura que é uma jovem senhora, né? Mãe do Eliabe, 22 anos, que aceitou Jesus, apesar de ser filha de pastores, aceitou Jesus na igreja da amiga. E que depois de ter conhecido Pedro, depois de ter sido inserida ali na nossa igreja, ficou encantada pelo acolhimento que ela teve por parte do nosso ministério. Eu posso dizer assim, ó, sem nenhum se achismo, né? Não se achando, mas com convicção. É uma ferramenta, é uma marca que nós temos, é justamente esse acolhimento. E foi o que fez diferença na vida da Laura. E a célula, mesmo ela tendo tanto conhecimento, ainda foi uma ferramenta para poder ajudar em questões do casamento. Parabéns, tá, pessoal?
Continuem assim, tenham bastante filhos, lindos, igual Eliabe. No final nem trouxemos Eliabe aqui, mas na edição vamos colocar a foto dele aí, tá bom? Tá bom? Só chamar Tem que ele. chamar ele. Quer chamar ele lá? Vai ser rapidinho, eles vão acelerar o vídeo, ele vai lá e já volta, tá? Tchauzinho. Ah, não. Coloca o vídeo dele. Vamos cortar, porque ele tá fazendo um negócio que ninguém pode fazer por ele. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.